Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é uma sequência do vídeo que eu fiz na semana passada, falando sobre a primeira etapa da nossa vida, e como vocês vão se ligar nesse vídeo, essas etapas a gente repete e repete e repete em muitas sequências, porque são registros que a gente grava, né, dentro da nossa psique. E eu vou fazer uma correlação com esses ciclos astrológicos, como que eles impactam a nossa vida. Tá legal? O meu nome é Jai, eu sou terapeuta, eu trabalho também com astrologia, trabalho, aliás, com muitas ferramentas, e esse é um canal dedicado para pessoas que buscam se conhecer melhor e buscam recursos para viver melhor, né? É a minha proposta aqui. Então, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e, ao término, faça seus comentários. Legal? Vamos lá então. Então, essa sequência, ela surge como uma ideia inicial de fazer uma sequência de vídeos explorando os muitos aspectos das energias feminina e das energias masculina que são presentes na nossa vida o tempo todo. As energias feminina e masculina, quando a gente traz essa linguagem da astrologia, a gente vai se deparar inicialmente com os luminares, que é a Lua e o Sol. E a gente tem muitas dessas representações da Lua e do Sol dentro da gente. No nosso processo, né, de desenvolvimento, a gente, enquanto criança, de 0 a 2 anos, que foi o tema do outro vídeo, a gente é completamente dependente da mãe, que é a grande figura lunar dentro dessa linguagem da astrologia. E a nossa preocupação nessa fase, que é chamada de fase oral, é a preocupação que a gente vai continuar carregando pela vida, sobre, ok, o que é necessário para que eu me sinta seguro, que eu me sinta segura. O mundo é um lugar seguro. Eu tenho alimentos, né? Tenho garantia de alimentos. O que eu preciso fazer para receber amor? São temas que são muito presentes quando a gente é bebê, mas a gente, enquanto adulto, continua com esses temas. Essa fase que eu vou explorar agora, que é dos 2 aos 4 anos, ela entra num outro circuito de desenvolvimento e também com uma outra linguagem de arquétipos, uma outra padronagem de arquétipos que é muito presente dentro da nossa vida também. Tá? Então, os temas dessa fase da nossa vida giram em torno da busca da autonomia. Tá? Então, a autonomia, dentro da linguagem da astrologia, está ligada ao Sol, a esse luminar do Sol. E a autoafirmação, como é que eu me afirmo, está ligada a Marte. Então, são 2 princípios masculinos dentro da astrologia. Essa fase dos 2 aos 4 anos, ela é chamada de fase anal porque ela está ligada a esse aprendizado que as crianças têm nessa fase de controlar os esfínteres, que é o primeiro treinamento social. Como acontece esse treinamento, o que acontece no entorno, o que acontece dentro da psique dessa criança, ela vai levar para a vida. Então, a temática é autonomia, busca de autonomia, versus a gente se sentir envergonhado ou ter dúvida. Né? Autonomia versus vergonha e dúvida. E é muito importante observar isso. Quantas vezes, em meios sociais, você se depara com vergonha ou dúvida de afirmar o teu posicionamento quando é um posicionamento diferente do grupo. Tá? Porque quando a gente fala de grupo, a consciência de grupo é uma consciência de lua, é uma consciência lunar. Quando a gente fala do indivíduo, você, sendo você, a gente fala do Sol. Esse é o Sol. Tá? Essa é a força
de afirmação do Sol. E aí a gente vai explorar aqui alguns desses elementos que a gente vivencia nessa fase da nossa vida e que a gente vai se deparar de outras maneiras em outras fases da nossa vida, tá? Então, eu fiz aqui eu escrevi um artigo, está no meu blog, sobre essa temática, e eu fiz aqui um resuminho para seguir como guia para esse vídeo. Então, quando a gente está nesse processo desse treinamento social, e a gente está aprendendo a se coordenar mais, né, tá mais coordenado, a mãe, que é, né, na fase anterior, o nosso mundo todo, né, a nossa referência de nutrição física e emocional, ela assume um outro papel. Né? Nesse papel, onde a gente quer se testar, a gente quer aprender, a gente quer se movimentar, o papel da mãe passa a ser o da grande negadora. Aquela que fala, não pode ir ali. Por quê? Porque ela sabe que você vai se machucar se você for ali. Mas você, enquanto criança, não sabe. Você quer experimentar. Então, esses registros, eles começam a mudar de acordo com como foi a tua experiência e, como eu venho falando, de acordo com a leitura, né, com esses filtros que a linguagem astrológica nos ajuda a entender como é que a nossa psique profunda funciona, como é que ela lê o mundo, como é que ela capta. Tá? Então, trazendo de uma forma um pouquinho mais objetiva aqui. Se esse treinamento social foi feito por uma mãe ou muito rígida, né, ou muito austera, muito severa, tem que ser do meu jeito, o registro que fica da autoridade, da figura de autoridade, que é um tema que a gente se depara a vida toda, é que as figuras de autoridade elas são castradoras, elas são ameaçadoras, né? Se, por outro lado, essa mãe assume uma postura muito acomodada, a criança se desenvolve com a percepção de que só a vontade dela que vale. E ela vai ter uma dificuldade muito grande de interação com os outros, porque os outros também têm vontade. Os outros também têm pontos de vista diferentes, os outros também têm seus movimentos. Tá? Então, esse diálogo com essa figura de autoridade, que é a mãe, é um ponto muito chave. Se a mãe, ela oscila, né? Às vezes ela é muito firme, às vezes ela não está nem aí, a criança desenvolve uma visão muito confusa a respeito das dinâmicas de poder. Tá? E isso fica marcado depois como que a gente se movimenta na nossa vida, quando a gente precisa afirmar o nosso poder, quando a gente precisa ou deseja fazer o nosso caminho pelo mundo. Tá? E quando a gente fala de fazer o caminho pelo mundo, essa é uma função solar que talvez em algum outro momento eu desenvolva outros vídeos falando sobre essa jornada do herói, que é uma linguagem do Joseph Campbell, que é muito a jornada, né, da gente enquanto o indivíduo que a gente é nessa grande aventura, que é viver. Tá? Então, vamos lá. Outro elemento importante dessa fase é a referência da criatividade. Observa o seguinte, olha, muitas pessoas desenvolvem a ideia de que elas não são criativas. E isso está relacionado a essa fase. Então, observa, a criança, ela não tem nenhum julgamento, ela não tem o julgamento de que as fezes são erradas e que ela deve ter vergonha das fezes. Isso é um treinamento, isso é uma visão social. Né? Ela tem, geralmente a criança tem essa percepção de que, pô, eu tenho orgulho, fui eu que fiz, né? Olha lá o cocô. Né? E aí, essa referência de como que é esse entorno, como que é o treinamento social, o que aconteceu emocionalmente nessa atmosfera, cria essa referência no que diz respeito ao processo criativo. Né? Obviamente, quando a gente explora um mapa astrológico, tem várias indicações
de como que isso também atua. Mas é interessante de observar como que um treinamento social muito rígido, ele cria um nível muito grande de rigidez. E a pessoa tende a deslocar o centro de criatividade, a alegria dela para o outro. Né? Ou seja, ela vai sempre depender das opiniões do outro. Tá? Lembra, a temática dessa fase é entre autonomia e vergonha ou dúvida. Beleza? Astrologicamente, então, essa fase é marcada pela afirmação, né? Ou seja, os arquétipos astrológicos nessa fase são Sol e Marte. Né? Então, lembra disso. Por isso que na astrologia, quando eu escrevo os textos, ou se você olha para a astrologia de uma forma geral, as pessoas têm a referência do signo solar, que é como elas se identificam. É óbvio que tem muito mais elementos, mas essa é a primeira referência. Então, o signo solar é essa afirmação desse eu. E Marte, ele é o planeta, ele é o princípio psicológico de como que a gente se afirma. Tá? De que maneira que isso acontece para a gente defender a nossa autonomia, a nossa independência. Tá legal? Aí tem algumas percepções interessantes aqui. Se, por exemplo, num mapa natal, Marte ou o Sol, eles estão num diálogo positivo com Júpiter, por exemplo, essa pessoa, ela, via de regra, ela vai se sentir muito bem quando ela se expressa. Né? São indicações astrológicas. Um outro lado é, por exemplo, se o Sol ou Marte tem uma quadratura, que é um aspecto difícil, né? Não vou entrar nisso agora, com um planeta como Netuno, né? Netuno ele tende a deixar tudo confuso. Essa pessoa ela vai tender a desenvolver percepções dela mesma mais turvas, onde a sua força de autoafirmação fica diluída. Tem até um estudo de caso bem interessante de uma pessoa que tinha o Sol fazendo quadratura com Netuno, e essa pessoa teve uma experiência por volta dessa fase, né, da fase anal, de 12 a 4 anos, muito criancinha, mais próximo dos 4. Entrou no quarto da avó, a avó estava morta. E esse indivíduo desenvolveu a conclusão de que ele era o culpado pela morte da avó. Aliás, a culpa é uma palavra muito recorrente quando a gente lida com o princípio psicológico envolvendo Netuno. E ele criou na mente dele essa ideia. Ele carregou isso por muitos anos. Aliás, seria um ótimo caso para lidar com EFT. Quando a gente lida com esse tipo de situação, a EFT é uma ferramenta muito potente nesse sentido. Mas eu quero que vocês entendam isso. Tá? Existem os fatos da vida e existem as predisposições que a gente tem, e nisso a astrologia ela é brilhante para a gente entender esse mapeamento da nossa psique. Tá? E a partir disso, como que a gente constrói a nossa vida? Para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, estou aqui também experimentando como é que funciona esse canal. Tem um psicólogo chamado Martin Seligman, e ele desenvolveu um trabalho muito interessante com essa referência, tá? Que ele chamou de locus de controle. Então, as pessoas que têm uma predisposição à depressão, elas têm nesse locus de controle essa ideia de que não importa o que elas façam, isso não vai mudar lá fora. Então, ela externaliza esse locus de controle. Isso está dentro do estudo que esse psicólogo fez, associado a sintomas de depressão. Uma pessoa que tem o locus de controle interno, que tem essa percepção de que as ações dela, as escolhas dela, vão influenciar de alguma forma
ela tem um certo poder, uma certa influência no meio, ela vai estar muito menos sujeita a desenvolver depressão, porque a força está com ela, né? Ela tem esse poder. E isso também pode ser treinado, né? Então, gente, olha, nesse vídeo é isso. Eu queria trazer essa visão dessa fase, que é uma fase de uma afirmação mais masculina, nosso primeiro contato com esses arquétipos masculinos e essa força. E observa como que você percebe isso na tua vida e faz associação, como que isso se desdobra em muitas fases da nossa vida. Tá legal? Então, mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, por favor, dá o joinha, ajuda bastante a desenvolver o canal. Salva esse vídeo, né, ou se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Tá? Tendo comentários, e eu acho super legal que tenha, escreve aqui embaixo. Legal? Então é isso. Abraço pra você, tudo de bom, vamos falando. Abraço.